O que acha? Sensação boa? Hã? Eu não gosto de vocês crentes em Deus, mas gosto de dinheiro. Se entregar o dinheiro da igreja, tudo vai ficar bem. Hã? Não pense que não podemos fazer nada se você ficar em silêncio. Não vamos descer você daí enquanto não entregar o dinheiro da igreja. Do contrário, deixaremos você aproveitar à vontade. Farei você se sentir como se estivesse num balanço. Droga! Que teimoso! Fale! Fale! Onde escondeu, hã? O dinheiro da igreja! Fale! Cadê o dinheiro da sua igreja? O cara que foi preso com você já entregou tudo. Depois disso, nós o soltamos. Eu sei quais casas vocês visitaram e onde vocês ficaram. Seja mais esperto. Diga-me tudo o que você sabe. E aí pode ir para casa. Pelo visto, você não vai ceder enquanto não vir seu túmulo. O governo já nos ordenou fazer mais e dizer menos quando se trata da Igreja de Deus Todo-Poderoso e destruí-la silenciosamente. Se mesmo assim você não cooperar, vou fazer você desaparecer da face da terra. Você duvida? Você caiu nas nossas mãos hoje. E o seu Deus não pode salvá-lo. Se você não der as informações sobre a sua igreja, não vai escapar dessa. Não acredita que vamos matá-lo aqui hoje? Fale. De onde vieram esses livros sobre a crença em Deus? Quem os deu a você? Um estranho que divulgava o evangelho pra mim. Eu não conheço. Droga! Temos testemunhas e provas, mas você não fala a verdade. Acho que já viveu demais. Hã? Onde? Eu não o conheço. O que mais posso falar? Ele me deu esse livro, mas não sou um crente. Como ousa tentar me enganar? Relataram que você é crente em Deus Todo-Poderoso. Não tente negar. Hã? Vocês entenderam errado. Não sou um crente em Deus. Droga, você não é um crente? Droga! Como você usa
confessar! Droga! Pode tirar a camisa? Alguns policiais da sua cidade vieram buscar você. Assine seu nome. Vai, louco! Estamos sendo bonzinhos. Droga! Pai, coma mais. Como ele está esses dias? Como acha? Dias atrás teve febre alta, que melhorou hoje. E ele acabou de sentar para comer. Ele não está fazendo drama? Comida na boca. Ele era saudável. O espancaram e ficou assim. Com o corpo em más condições. Quando chegou em casa, eu quase não o reconheci. Nem parecia humano. Todos os dias, ele grita de dor. Como vamos viver desse jeito? Ora, é o seu Deus. Vocês têm um Deus, não tem? Vocês acreditam em Deus, não é? Eu lhe disse várias vezes para não crer. E você insistiu. E veja só. O que está achando de ir contra o partido? Hã? Não fizemos nada de errado como crentes. Deus nos instrui a ser pessoas boas, a seguir a senda certa. Se todo mundo fosse como nós, vocês do quadro da aldeia... Chega. Não vim para ouvir sermão. Guarde o sermão para você. Somos bem comportados. Deus nos instrui a seguir a senda certa. O que há de errado nisso? Fique de olho nele. Não o deixe sair. Veja o estado em que ele está. Como ele poderia sair? Tá certo. Tem uma coisa que preciso lhe dizer. Ele tem que ir à delegacia toda semana. Se ele não for, viremos procurá-lo. Entendeu? Sim. Papai, eles foram embora. Você tem certeza? Eles saíram. Saíram. Eu os vi saindo. Eles foram para longe. Saíram pelo portão. Saíram, eu já fechei. Eu não posso ficar aqui.
Esse grupo de diabos está me espreitando. Pai, talvez você... Eles viam que eu não ia dar nenhuma informação. Então, não me deixavam dormir. Por 7 dias e noites, eles se revezaram para me atormentar. Quando viam que eu cochilava, eles me cutucavam com uma vara ou me batiam na cabeça com um esfregão. Aqueles 7 dias e noites. Aqueles 7 dias e noites foram os mais cansativos de toda a minha vida. Eu estava cansado, mas não podia dormir. E também era severamente espancado. Eu quase tive um colapso mental. Mas no fundo do meu coração eu clamei sinceramente a Deus. Deus, Tu estás aqui comigo. Não quero me tornar um Judas. Confiando na proteção de Deus, superei aqueles 7 dias e noites. Graças a Deus. Graças a Deus. Parece que foi difícil. Foi. Deve ter sido difícil. Sim. Deve. Graças Deus a Deus. estava protegendo você. Isso foi a Deus proteção de protegendo Deus. você. Graças a Deus. Com certeza foi a proteção de Deus. Fizeram-me sofrer por 7 dias e 7 noites. Quando viram que eu não falava, tentaram outro truque. Um dia, eu vi que trouxeram um frasco com um líquido branco leitoso. Os policiais começaram a cochichar. Essa droga é incrível. Vai ser difícil ele não falar dessa vez. Depois de tomar isso, ele vai contar tudo. Enquanto diziam isso, algumas pessoas me cercaram. Elas pressionaram as minhas costas contra o chão e usaram uma barra de ferro para abrir os meus lábios. Sem me deixar dizer nada, derramaram à força aquele líquido branco leitoso na minha boca. Depois de um tempo, eu comecei a ficar bastante tonto e senti azia. A minha mente ficou confusa. Eu não conseguia controlar o meu corpo e comecei a delirar. Eu parecia ter ouvido alguém dizer: Zhu Xiangmin, acorde. A sua filha sofreu um acidente. Se nos der essas informações sobre a sua igreja, nós vamos levar você para ver a sua filha. Fale logo. Vai, fale. Embora não tivesse controle do meu corpo, no meu coração, eu não estava confuso. E fiquei clamando a Deus. Deus, não quero me tornar um Judas. Por favor, me protege. Eu não sou um Judas. Não sou um Judas. Os policiais me pressionaram tentando extrair informações da igreja. Pela maravilhosa proteção de Deus,
Eu não consegui dizer nada. Graças a Deus por sua proteção. E eles não conseguiram obter nenhuma informação de mim. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando eu recuperei a consciência, todos ao meu redor tinham se dispersado. E eu fiquei sozinho, deitado no chão frio de cimento. Em volta havia um pouco do líquido que eles não tinham conseguido pôr na minha boca. Eu fiquei feliz por ter vencido mais uma vez a tortura de Satanás e não ser um Judas. Fiquei muito comovido e grato a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Os diabos não têm escrúpulos ao abusar das pessoas. Usam todos os meios desprezíveis para fazer as pessoas entregarem os irmãos e os bens da igreja. Então, o que era o líquido que despejaram na sua boca? O que? Não tinha nome na garrafa. Tinham colocado numa garrafa de água mineral. Depois que puseram na minha boca, o meu estômago começou a queimar e eu fiquei tonto. Ouvi dizer que eles mesmos fazem essa droga. O principal efeito da droga é paralisar o sistema nervoso, provocar delírios e fazer com que a pessoa diga qualquer informação que eles quiserem. Acho que no mercado isso é chamado de alucinógeno. Minha nossa, o irmão Joe estava mesmo em perigo. Sem a proteção de Deus, esses diabos acabariam com ele. Graças a Deus. Aqueles diabos usam todo tipo de truque. O irmão Joe se manteve firme no testemunho. Graças a Deus. Ele não é um vencedor? Esse é um vencedor. Um vencedor, que maravilha. Graças a Deus. Tudo isso foi feito por Deus. Foi tudo feito por Ele. A glória vai para Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Dessa vez, mais de 10 membros da igreja foram presos. Alguns juraram renunciar à fé, alguns entregaram a igreja e se tornaram um Judas. Permanecer firme diante da tortura é tão difícil. Isso se deve à proteção de Deus. Graças a Deus. Quando o irmão Lee da Vila One foi amarrado pela polícia, ele cedeu antes de 10 minutos. Entregou vários líderes e diáconos de igreja. E a polícia levou um monte de ofertas. Foi uma perda grande. Durante a minha prisão, também me senti fraco. Várias vezes estive a ponto de ceder. Mas com a maravilhosa proteção de Deus, consegui permanecer firme. Um dia, para ver a minha letra, eles me fizeram copiar uma passagem de um hino das palavras de Deus. Eles fizeram isso? Mesmo? Aquela passagem me ajudou imensamente. Nos meus momentos mais fracos, quando eu estava prestes a ceder, as palavras de Deus me deram força e coragem para continuar suportando. Ei, qual foi a passagem? Qual foi a passagem? Com a minha luz a guiá-los, certamente romperão a repressão das forças das trevas. Certamente não perderão a orientação da minha luz nas trevas. Vocês serão os mestres de toda a criação. Certamente serão vencedores diante de Satanás. Na queda do reino do grande dragão vermelho, levantar-se-ão no meio das miríades, de multidões como prova de minha vitória. Certamente serão firmes e inabaláveis até a fim. Pelos sofrimentos que vocês suportam, herdarão a bênção que vem de mim. E certamente irradiarão minha glória por todo o universo. Amém. Graças a Deus. As palavras Graças são a ótimas. Deus. São. Essas palavras são ótimas. Maravilhosas. Fizeram-me copiá-las 5 vezes. Enquanto escrevia, eu orava e ficava agradecendo a Deus. Não era Deus usando suas palavras para me inspirar? Era. Eu não podia ser fraco. Tinha que confiar nas palavras de Deus para testemunhar dele. Eu não viraria um Judas. Amém. Graças a Deus. Dessa forma, superei outro momento difícil. Graças a Deus. Sim, foi a orientação de Deus. Irmão Joe,
Já que não traiu a igreja, por que deixaram você ir embora? Conte pra nós. Conte logo isso. Deus realizou algum tipo de sinal ou maravilha? Eu admiro muito tipo de você. sinal ou maravilha? Você recebeu tanta graça de Deus e uma proteção maravilhosa. Conte, por favor. Conte para nós. Na verdade, é uma longa história. Não vou contar todos os detalhes. Eu vi que a tortura deles não tinha fim e que não sairia dali tão cedo. Então, eu tive uma ideia. Eu ia me fingir de louco. Quando viram que eu estava louco, que nenhum dos truques deles funcionaria, eles me deixaram ir. Fingir estar louco foi uma sabedoria dada a você por Deus? Deve ter sido sabedoria. Com certeza. Isso foi sabedoria. Certo. Com certeza. Sabedoria dada por Foi Deus. sabedoria. Nada disso importa. O que importa é que ele não foi um Judas e ficou firme em seu testemunho. Isso é muito raro. Isso é verdade. Ele permaneceu firme no testemunho. Graças a Deus. Graças a Deus, ele não foi um Judas. Não posso roubar glória de Deus. Tudo isso foi feito por Deus. A glória vai para Ele. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. O irmão Joe se manteve firme mesmo no testemunho. Isso foi a orientação Irmão de Joe, Deus. você sofreu muito na prisão. Tome isso. É bom pro sangue que... Não precisa. Irmão Guardem Joe, isso. Pegue. Deus me protege, eu estou bem. Pegue, irmão. Tem que se cuidar. Pegue, você tem que se cuidar. Muito obrigado. Aceito isso de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Naquela noite, eu estava voltando da pregação do Evangelho com o irmão Chen. Estávamos prestes a entrar na vila quando, de repente, 2 pessoas com lanternas de mineiro apontaram luzes fortes no nosso rosto. Polícia! Ao dizer isso, pegaram a minha bolsa e nos algemaram. Como eu só estava acreditando em Deus, divulgando o Evangelho e levando as pessoas a entender a verdade e trilhar a senda certa na vida, e não havia infringido nenhuma lei nacional, pensei que, apesar de ter sido preso pelos policiais, provavelmente não fariam nada comigo. Eu jamais esperava que a polícia do povo trataria os crentes em Deus de forma tão brutal, com truculência. O que me fez realmente experimentar a sensação de vida pior que a morte, como se eu estivesse vivendo um inferno na Terra. Aqueles dias e noites ainda estão vívidos na minha mente. Eu nunca vou esquecer. No começo, algemaram minhas mãos atrás das costas. Depois, um homem chamado Chu Gojin amarrou uma corda nas algemas e as puxou para trás com toda a força. Ao fazer isso, ele disse: "Você vai falar! Você vai falar? Você vai falar? Você vai falar!" Soltei um grito de tormento e grandes gotas de suor escorreram da minha testa. Esse tipo de dor é de cortar o coração e está gravado na minha memória. Ouvi os ossos dos meus braços serem puxados a ponto de estalar. No meu coração, clamei sinceramente a Deus. Por vários dias, eles não desistiram de tentar arrancar uma confissão de mim. E tentaram todo tipo de tortura para que eu falasse. Eu já estava completamente repleto de hematomas. Minhas mãos estavam roxas e inchadas. E minhas pernas estavam distendidas e dormentes. Um corte após o outro havia se aberto nos meus pés e escorria sangue deles. Meu corpo inteiro estava fervendo de calor. A dor era insuportável e eu não conseguia entender por que eu estava sofrendo esse tipo de tortura por acreditar em Deus e ser uma pessoa boa. Mas, embora eu estivesse nesse estado, eles não desistiam de tentar arrancar uma confissão de mim por tortura.
eles me espancavam. E até mesmo cutucavam de propósito as minhas feridas. E batiam nelas com um esfregão ou um bambu. Droga! Como ousa dormir? Como ousa dormir? Acorde! Como ousa? Acorde! Maldito! Embora eu não tivesse violado nenhuma lei, enquanto sofria essa tortura, eu não tinha o direito nem a coragem de revidar. Minha dignidade e meus direitos humanos foram violados sob a tortura brutal e cruel daqueles diabos. Todos eles só zombavam de mim e me ridicularizavam em voz alta. Nenhum deles demonstrou a menor compaixão. Essa situação me fez tremer de medo várias vezes. E senti profundamente a crueldade e a frieza que existem neste mundo. Isso não é o inferno na terra mencionado nas palavras de Deus? Repetidas vezes, essa tortura desumana me fez ver claramente os rostos daqueles diabos. E também senti profundamente a presença e a proteção de Deus. Isso estimulou minha determinação de que eu não devia me tornar um Judas. Depois, eles continuaram me espancando. E nem sequer me deram comida ou água. Embora tivessem colocado drogas na minha boca, na tentativa de me fazer revelar, sem saber, informações sobre a igreja. Graças à proteção de Deus, eles não tiveram sucesso. Eu vi os feitos maravilhosos de Deus e agradeço a Deus pela graça que Ele me mostrou. Estão aprendendo um hino? Quer se juntar a nós? Está bem. Aqui. Tá bom. 多少年来，人一直欺骗神，一直把神当作门外客。多少次把神关在家门之外，多少次在神面前站立，却不理会神。多少次在人中间弃绝神，多少次在魔鬼面前否认神，多少次互相以罪相 Tantas vezes renunciaram a Ele no meio de outros homens. Tantas vezes o negaram diante de diabos. O negaram. O negaram. O que significa o negaram? Irmão Joe, você está cansado? Faça uma pausa. Ainda está incomodado com os ferimentos. Não se esforce. Tudo bem, eu estou bem. Tá bom.
sob o regime do PC chinês. Assim que uma pessoa começa a seguir a Deus, ela perde os direitos humanos básicos. Além de não receber respeito e proteção da sociedade, também tem que suportar a exclusão e a supressão da sociedade. E não pode desfrutar dos direitos básicos que um cidadão deve ter. Por meio da propaganda do PC chinês, a Igreja de Deus Todo-Poderoso e seus fiéis foram demonizados. Portanto, onde quer que esteja, sempre que as pessoas ouvem que você é um crente da Igreja de Deus Todo-Poderoso, elas o consideram não humano. Sob a autorização pessoal do Comitê Central do PC chinês, seja em escolas ou em qualquer tipo de instituição, seja em vilarejos ou em cidades, nós, crentes da Igreja de Deus Todo-Poderoso, sofremos diferentes níveis de discriminação e vários tipos de tratamento injusto. Até mesmo as prisões não são exceção. As prisões são locais que abrigam todo tipo de criminoso. Eles foram trancados lá porque violaram várias leis. Isso é o que eles merecem por seus crimes, porque são verdadeiros criminosos. No entanto, os cristãos são inocentes. Não infringimos nenhuma lei. Mas ainda assim, sofremos a mesma tortura que os verdadeiros criminosos de lá. Ou até mesmo uma tortura muito pior do que a deles. Em termos de direitos humanos e direitos básicos que deveríamos ter, é pior para os cristãos do que para quem está no corredor da morte. Não consigo mais segurar. Ah, é? Não consegue? Mesmo que não consiga, você tem que segurar. Droga, você mijou no chão! Como ousa mijar? Como ousa mijar? Droga! Droga! Maldito! Não acredito que esses animais não me dão nem o direito de me aliviar. Fui preso porque acredito em Deus e sigo a senda certa. Se eu não fosse um crente em Deus, eu gostaria muito de lutar contra vocês, animais. Mesmo que isso significasse perder a vida, eu não os deixaria escapar. Mas eu sei que não posso fazer isso. Deus está no meu coração. E eu acredito que tudo está em suas mãos. E que Deus abrirá um caminho para mim. Orei a Deus em silêncio no meu coração. E então, pensei em me fingir de louco. Para testar se eu tinha mesmo ficado louco e abobalhado. Eles me deram comida podre. Além disso, tiraram as minhas roupas e me deixaram nu. E me fizeram ficar no corredor, completamente nu. E os homens e mulheres da polícia do povo olhavam para mim quando passavam. Embora eu parecesse mesmo louco e abobalhado por fora, por dentro eu me sentia extremamente envergonhado e furioso, enquanto todos eles me humilhavam. Minha dignidade e integridade foram dizimadas sob os olhares da polícia do povo. Dessa forma,
Superei esse momento difícil como eu esperava. Eles não tiveram escolha, a não ser me libertar temporariamente. Para mim, essa foi uma excelente oportunidade de escapar desse inferno na Terra. E a última porção de dignidade que consegui garantir para mim. Mas eu não tinha certeza de algo. Será que as coisas que eu fiz para escapar daquele inferno na Terra e para garantir essa última porção de dignidade seriam comemoradas por Deus? Ou será que elas talvez envergonhassem a Deus? Não é simplesmente que o homem não me conheça em minha carne. Mais que isso, ele não conseguiu entender o próprio ego que reside em um corpo carnal. Por tantos anos, os seres humanos têm me enganado, tratando-me como um convidado de fora. Tantas vezes, eles me deixaram de fora da porta de sua casa. Tantas vezes eles, parados diante de mim, não me deram atenção. Tantas vezes renunciaram a mim no meio de outros homens. Tantas vezes me negaram diante de diabos. Me negaram. Me negaram. Quando eu provo a fé das pessoas, nenhum ser humano sequer dá testemunho verdadeiro. Nem ao menos um é capaz de ofertar tudo de si. Ao contrário, o homem continua se escondendo e se recusa a abrir-se. Como se eu fosse arrebatar seu coração. Todas as pessoas produzem um leve toque de verde no calor da primavera. Elas nunca permanecem verdes nas rajadas frias do inverno. Com sua estatura ossuda e macilenta, o homem não pode atender minhas intenções. Em toda a humanidade, não há ninguém que possa servir de modelo para os outros. Deus, estou em dívida contigo. Não mereço o teu amor. Já anoiteceu, por que come cebolinha? Não estou com apetite. O que foi? Ainda está com medo? Estou. Um pouco. O Sr. Juan e a esposa foram muito sinistros. Não quiseram aceitar o evangelho, mas nos denunciaram. Se você não tivesse reagido rápido hoje, seríamos presos. Divulgar o evangelho é um trabalho perigoso. Tem gente boa e ruim. Precisamos orar a Deus e pedir sabedoria. Ai! O que foi? Ai, mordi a bochecha. Não estou muito bem. Coma logo. Um dia desses, pedirei ao irmão John para comprar carne para você. Preciso de carne. Seria bom comer um pouco. Coma logo. Quando terminar, temos de comunicar o trabalho evangelístico à irmã Man. Ei, me dá um pouco. Para que comer cebolinha à noite?
Ah, dá isso aqui. Publicaram um novo vídeo de testemunho. Outro policial pegou um bastão elétrico e, feito louco, começou a dar choques em toda a minha cintura, nas costas, nas nádegas. Quando ele me deu o choque na barriga, parecia que meu estômago e os intestinos estavam sendo misturados. Foi muito doloroso. Quando ele me deu um choque no peito, senti meu coração contrair e ficou difícil respirar. Quando me deu um choque na virilha, eu senti como se pregos afiados tivessem fincado a minha carne. E perdi o fôlego. Justamente quando eu estava à beira de um colapso, eu me lembrei deste hino. Satanás me assolou de um modo inacreditável. Eu vi o rosto do diabo. Não posso esquecer éons de ódio. Melhor morrer do que se curvar a Satanás. Amém. Amém. Deus se tornou carne só para salvar o homem, sofrendo tormento e humilhação. Desfrutei tanto do amor de Deus. Como poderia descansar sem retribuir? Amém. Amém. Como ser humano, devo me levantar e dar a minha vida em testemunho de Deus. Amém. Amém. Meu corpo pode quebrar-se, mas meu coração se fortalece. Serei leal a Deus até a morte sem remorsos. Amém. 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 Eu me submeterei até a morte, se puder satisfazer a Deus uma vez que seja. Amém. Amém. Eu pensei em como Deus se tornou carne e suportou grande humilhação, só para salvar a humanidade. Como Ele expressa suas palavras para nos regar. Deus pagou um preço tão alto por todos nós. E Ele sempre esteve presente, me guiando e protegendo desde a minha prisão. Eu desfrutei tanto da graça de Deus. Mas o que eu já fiz por Ele? Os santos de todas as épocas se sacrificaram e derramaram o próprio sangue. Foram martirizados por Deus. No entanto, depois de sofrer um pouco, eu já quis fugir pela morte. Eu fui tão covarde. Em que isso foi testemunho de Deus? Eu não deixava Satanás rir de mim? Com esse pensamento, eu orei em silêncio. Oh, Deus. Não importa como Satanás me torture, eu nunca vou ceder a ele. Viverei para ti. Amém. Amém. Várias vezes os policiais me deram choques até eu desmaiar. E depois me acordavam com água gelada. Não sou um crente em Deus. Não sou um crente. Tantas vezes renunciaram a mim no meio de outros homens. Tantas vezes me negaram diante de diabos. Então eu tive uma ideia. Eu ia me fingir de louco. Não sei quanto tempo passou. A última vez que eu acordei, eu vi um policial descansando numa cadeira, exausto, respirando pesado. Outro policial disse: "Eu estou surpreso. Essa mulher é feita de ferro. Nada pode matá-la." Ofereci minha gratidão e louvor a Deus quando eu ouvi isso. Isso era Deus me esclarecendo, me dando força e me guiando nessa hora difícil. A minha fé em Deus cresceu. Amém. Graças a Deus. Essa irmã é forte mesmo. É mesmo. O testemunho dela é certamente aprovado por Deus. Ela é muito forte. Esse testemunho é tão poderoso. Isso foi mesmo a proteção de O Deus. testemunho dela é Graças a admirável Deus. mesmo. Ah, Deus, eu falhei contigo.
eu temia a morte. E para proteger minha vida, eu renunciei a ti na frente de outros homens. E te neguei diante de diabos. Enquanto passam por provações, é normal que as pessoas estejam fracas ou tenham negatividade dentro delas. Que lhes falte clareza quanto às intenções de Deus ou a senda para a prática. Mas, em todo caso, você deve ter fé na obra de Deus e não negar Deus, assim como Jó. Embora Jó fosse fraco e amaldiçoasse o dia em que nasceu, ele não negou que todas as coisas da vida humana foram concedidas por Jeová. Nem que Jeová também é aquele que tira todas elas. Não importam as provas que passou, ele manteve essa fé. Na sua experiência, não importa o refinamento que você passe pelas palavras de Deus. O que Deus requer, em resumo, é a fé do homem e o coração que ama a Deus. O que ele aperfeiçoa ao operar assim é a fé, o amor e as aspirações das pessoas. Deus faz a obra da perfeição nas pessoas e elas não podem vê-la nem senti-la. Em tais circunstâncias, sua fé é exigida. Amém. 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 Ter fé Nossa é tão fé é importante. exigida. Ter fé é Graças a importante mesmo. Como dizem as palavras de Deus, quando as pessoas não têm clareza sobre as intenções de Deus e sua senda de prática, elas ficam fracas ou negativas. Deus diz que isso é normal. Deus diz que isso é normal porque não entendemos a verdade. Então, Deus tem consideração por nossa fraqueza e negatividade. Quando somos fracos e não entendemos a verdade, Deus não se lembra das nossas transgressões. Mas Ele tem exigências para nós. Nessas circunstâncias, não podemos perder nossa fé em Deus. Não importa o que Deus faça, devemos ser como Jó, não negar a Deus. E, em vez disso, buscar a intenção de Deus, aprender a esperar e ser submisso. Amém. Graças a Deus. Somos imaturos em estatura. Precisamos que Deus crie ambientes para nos refinar. E nos capacite a aprender nesses ambientes, a confiar em Deus e buscar sua ajuda, a captar e entender suas intenções e a saber como agir de acordo com suas intenções. Assim, nosso relacionamento com Deus será cada vez mais normal e mais íntimo. Sentiremos a orientação e a provisão de Deus e nós apreciaremos como Ele está nos suprindo em todo momento e todo lugar. E sentiremos sua presença. Essa é a fonte de nossa fé. Amém. 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 Graças Deus a Deus. nos ama tanto. Nossa fé é pequena demais. Não sabemos como confiar em Deus. Sim. Entender as intenções de Deus é muito importante. Ao saber as exigências de Deus, teremos uma meta e uma senda a seguir. Certo. E a nossa fé será aperfeiçoada. Amém. Se quisermos entender mais as intenções de Deus, devemos comer e beber suas palavras. Certo. A fé das pessoas é exigida quando algo não pode ser visto a olho nu. E sua fé é exigida quando você não consegue abrir mão de suas próprias noções. Quando você não tem clareza a respeito da obra de Deus, o que é exigido de você é ter fé e assumir uma posição firme e ficar forte em seu testemunho. Quando Jó atingiu esse ponto, Deus lhe apareceu e falou com ele. Quer dizer, somente de dentro de sua fé você poderá ver a Deus. E quando tiver fé, Deus o aperfeiçoará.
Na ausência de fé, ele não pode fazer isso. Amém. 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 Muitas vezes acontecem coisas e não temos palavras claras de Deus para nos guiar. E Deus não aparece para nós. E também não nos diz como agir, nem o que nós devemos fazer. Nesses momentos, precisamos ter fé em Deus. Essa fé é a mentalidade de submissão que Deus exige de nós. Sim. Independentemente do que Deus fizer no futuro, estamos dispostos a aceitar e a nos submeter, a desistir dos nossos planos e a aceitar a soberania de Deus. Amém. Mesmo se as ações de Deus não concordarem com nossas noções e interesses carnais, mesmo que as ações de Deus façam nosso corpo sofrer, ou até nos façam perder a vida, devemos ter um coração submisso, aceitar os arranjos de Deus e acreditar que tudo que Deus faz é aquilo de que precisamos e o que temos de experimentar. Amém. Amém. É. Somente se tivermos esse tipo de fé e atitude, podemos ser aprovados e amados por Deus, como Ele amou Jó. Certo. Só os que fazem isso possuem as condições para ser aperfeiçoados por Deus. Pense em Jó. Em meio a várias provações, ele confiou em sua fé para se submeter à soberania de Deus. Enquanto Satanás o tentava, Jó permaneceu firme no testemunho. Por fim, ele teve a sorte de ouvir a voz de Deus e suas palavras no redemoinho. Sim. Isso foi algo tão glorioso. Sim, graças a Deus. Jó era um homem abençoado. Devemos imitar Jó e ter a determinação e a fé que ele teve. Amém. Sim. Espero que eu possa receber o refinamento de Deus durante esta vida. E como Jó, possa me submeter a Deus até a morte. Amém. Graças a Deus. Espero que Deus nos guie e nos trate com graça. Amém. Também queremos imitar Jó, ter a mesma fé dele, aceitar a soberania de Deus e confiar tudo o que temos às mãos de Deus. Amém. Graças a Deus. Deus. Amém. As palavras de Deus não nos dizem só suas intenções. Também indicam uma direção e uma meta para nós. Nas palavras de Deus, entendo os princípios da prática e aprendo como devo agir para satisfazer as intenções de Deus. Graças a Deus. Maravilha, ótimo. Pelas palavras de Deus que acabamos de comer e beber, eu também entendo o que me falta. O que me falta é fé. E não confio, nem busco ajuda em Deus verdadeiramente. Embora continue afirmando que acredito na soberania de Deus, quando confrontado com a realidade, não pude deixar de fazer planos para o bem da minha carne e para o bem do meu futuro. Não só careci da atitude e da realidade de me submeter à soberania de Deus, eu me rebelei contra Deus e quis usar qualquer meio para escapar do ambiente que Deus orquestrou para mim. Eu não queria sofrer ou morrer. E tive medo de morrer. No coração, eu me opus a Deus e rejeitei suas orquestrações. Eu temi que, se não tivesse cuidado, perderia a vida e nunca mais veria a minha família. Por isso agarrei minha vida carnal com muita firmeza nas mãos e não me submeti nem um pouco a Deus. Comparado a Jó, eu sou
Eu sou somente um descrente. E não possuo nenhum mínimo de fé verdadeira. Por tantos anos, Deus me regou e supriu com sinceridade. E Ele não colheu nada de mim. Não consegui estar à altura de todos esses anos de cuidado e proteção de Deus. E as expectativas de Deus a meu respeito. Lemos muitas vezes todas essas palavras de Deus. Antes de deparar com certos ambientes, nós pensávamos que tínhamos fé verdadeira em Deus, que poderíamos ficar firmes na posição e no testemunho de Deus, e não teríamos dificuldade de nos submeter a Deus. Em comparação, quando enfrentamos a realidade, nossa fé simplesmente não conseguiu resistir a um único golpe. Decepcionamos Deus. E não conseguimos encará-lo. Repetimos várias vezes que queremos imitar Jó. Mas, na realidade, nossa estatura real não se compara a um único fio de cabelo de Jó. Por nossas manifestações. Não merecemos nos comparar a Jó. E não estamos qualificados para pedir a Deus que nos refine assim como Ele fez com Jó. Nós estamos longe demais de Jó. Sim, você está certo. Nós tentamos imitar Jó, mas nossa fé está muito aquém da dele. Mas, já que Deus nos apresentou essas exigências, devemos entrar nelas. Devemos. Não importam quão grandes sejam as dificuldades, o quanto somos fracos ou imaturos em estatura. Não devemos nos constranger por isso. Devemos nos concentrar em praticar as palavras de Deus. Amém. Amém. Sim. As palavras de Deus são verdades nas quais devemos entrar. Elas serão nossa força motriz e o objetivo da nossa busca. Sim. Nós não podemos nos rebelar contra Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Sem as palavras de Deus, não teríamos uma meta para nossa busca, nem sendas de prática, e nunca cresceríamos. As palavras de Deus e os ambientes que Ele orquestra são aquilo de que todos precisamos. Sim. E nosso crescimento de vida e nossa mudança de caráter não podem se separar delas. Sim. Amém. Não posso cair na negatividade de novo. Devo reverter esse estado. Não posso me rebelar contra Deus. Amém. Graças a Deus. Deus conhece a minha fraqueza e as minhas dificuldades. Que Deus orquestre ambientes para mim, refine a minha fé e me permita largar os meus planos e colocar meus interesses carnais, meus prospectos e também a minha vida em suas mãos e à mercê de suas orquestrações. Amém. Amém. Graças a a Deus. Quanto mais comunicamos as palavras de Deus, mais fé temos e mais clara se torna a nossa senda. Graças a Deus. Sinto que este momento é diferente dos outros. Diferente como? Quando ouvia que podia ser preso por pregar, minhas pernas ficavam fracas. E eu queria fazer xixi. Depois que comunicamos, por que não sinto mais tanto medo? Porque você tem fé. Também senti isso durante esse tempo. Ganhei uma grande porção de fé. Já que ganhou uma porção de fé durante esse tempo, se lermos outra passagem das palavras de Deus, você não ganhará outra? Com toda certeza. Você pode dizer que foi conquistado, mas pode se submeter até a morte? Você deve seguir até o fim, resistindo ou não perspectivas. E não deve perder a fé em Deus, seja qual for o ambiente. No final, você deve alcançar 2 aspectos do testemunho. O testemunho de Jó, submissão até a morte,
E o de Pedro, o amor supremo por Deus. Você deve ser como Jó. Ele perdeu todas as posses e padecia da doença da carne. No entanto, não abandonou o nome de Jeová. Esse foi o testemunho de Jó. Pedro foi capaz de amar a Deus até a morte. Ao enfrentar a morte e ao ser posto na cruz, ainda amava a Deus. Não pensou em suas próprias perspectivas, nem buscou esperanças gloriosas ou pensamentos extravagantes. Buscou somente amar e se submeter aos arranjos de Deus. Você deve alcançar esse padrão para ser considerado alguém que deu testemunho, antes de ser alguém que foi aperfeiçoado depois de ser conquistado. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Essas palavras são maravilhosas. São maravilhosas. Estamos dispostos a seguir a Deus e abdicar a tudo para desempenhar os deveres. Seja o que Deus fizer, vamos submeter-nos a Ele. Essa disposição é uma indicação de que fomos conquistados por Deus. Entretanto, nossa verdadeira estatura, ou seja, nossa fé e nossa submissão verdadeira, permanece longe dos padrões de Deus. Sim. Os padrões que Deus exige são os padrões que Ele diz aqui. Submeter-se à morte e amor supremo a Deus. Amém. Essas não são só as exigências de Deus para nós. São os alvos que devemos buscar como seres criados. Amém. 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 Seja como for a nossa determinação, e em qualquer tipo de ambiente em que nos encontremos, os padrões exigidos por Deus para cada um de nós não mudam. Sim. Esses padrões são que, como seres criados, devemos confiar tudo o que temos, inclusive a nossa vida, às mãos de Deus e nos submeter às orquestrações e aos arranjos de Deus. Amém. 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 Além disso, quando enfrentamos a morte como Pedro, não devemos ter nenhuma queixa contra Deus e devemos nos entregar de bom grado a Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Deus, Tu conheces minha fraqueza e as minhas dificuldades. Por favor, orquestra um ambiente para mim. Refina a minha fé. E permite que eu largue os meus planos e confie. Interesses carnais, prospectos e também a minha vida às Tuas mãos e deixe que Tu os orquestres. Ó Deus, quero também largar os meus planos e pôr interesses, prospectos e a minha vida em Tuas mãos e à mercê de Tuas orquestrações. Amém. Amém. O que houve? A irmã Man foi presa. Temos que levar os livros. Isso aí. Irmão John, deve esconder esses livros da palavra de Deus. Não deixe o grande dragão vermelho encontrá-los. Pode deixar. Mesmo que signifique arriscar a vida. Vou proteger esses livros. Não se preocupe.
Imagine um país tão grande. Mas nós, crentes em Deus, não temos onde descansar. Eu gostaria que Deus destruísse o grande dragão vermelho agora. Então não precisaríamos fugir assim. Não daria certo. Ainda espero para dar testemunho de Deus. Se o grande dragão vermelho for destruído, como poderei fazer isso? Não pode esperar que os irmãos sejam perseguidos com você só para testificar. Se somos perseguidos, todos nós devemos nos levantar para testificar de Deus. Se todos se levantarem para dar testemunho de Deus, para Ele ganhar mais glória, isso não é bom. É. E também humilha mais Satanás. Quando chegar a hora, o grande dragão vermelho ficará furioso. Se ele será destruído ou não, não é da nossa conta. É da conta de Deus. Verdade. O grande dragão vermelho prestou muito serviço na obra de Deus. Sem ele, muitos não seriam revelados e eliminados. Como contraste, ele pode ser considerado adequado. O contraste pode ser inadequado também. Ele tem que prestar serviço a Deus. Essa é a missão dele. Senão, não teria sobrevivido até hoje. É, você está certo. Igual está escrito nas palavras de Deus. Quando começo formalmente a minha obra, todas as pessoas se movem conforme eu me movo. De modo que as pessoas em todo o universo se ocupam em harmonia comigo. Todo o universo está num estado de alegre ocupação e o homem é impulsionado por mim. Assim, o grande dragão vermelho entra à força num estado de frenesi e perplexidade por mim. Ele serve à minha obra e, apesar de relutar, ele é incapaz de seguir os próprios desejos, tendo que se submeter às minhas orquestrações. Em todos os meus planos, em todos os... Em todos os meus planos, o grande dragão vermelho é meu contraste. É meu inimigo e também meu servo. Como tal, nunca relaxei minhas exigências para ele. Portanto, a etapa final da obra da minha encarnação é completada em seu lar. Isso é mais conducente a que o grande dragão vermelho me preste serviço, através do qual eu irei conquistá-lo e completar o meu plano. Nada mal. Você se esforçou bastante. Até decorou essa passagem. Você entende tudo, mas só fala bobagem. Ei, eu só estou de mau humor. No meu coração, eu lembro as palavras de Deus. Ouvi dizer que toda a província se uniu para fazer essas prisões. Muitos irmãos foram pegos. Você ouviu alguma coisa sobre a irmã Jean ou o irmão John? Os dois foram presos. Os dois foram presos? A irmã Jean está presa em um centro de detenção. Eu soube que vai ser condenada. A irmã Man tentou se matar por não suportar a tortura. Ela
Ela foi reanimada, mas os ferimentos são graves. Não sabemos se vai sobreviver. O irmão Joe. O que houve com ele? A polícia tirou sangue dele à força. No fim, como ele perdeu muito sangue, morreu. Morreu? Irmão Joe. Não se preocupe. Mesmo que signifique arriscar a vida, vou proteger esses livros. Irmão Joe. Irmão Joe. O irmão Joe morreu. Irmão Joe. Vocês dois! Parados! Não corram! Parados! Parados! Não corram! Vamos nos separar. Joe Xianmin! Polícia! Anteriormente, na Era da Lei e na Era da Graça, alguns profetas antigos e santos deram a vida ao espalhar o Evangelho. Por isso, os que nasceram nos últimos dias também podem dar a vida por essa causa. Isso não é algo novo nem repentino. Muito menos é uma exigência excessiva. Isso é o que os seres criados têm de fazer e o dever que devem desempenhar. Essa é a verdade. Essa é a verdade mais elevada.
Se tudo que você faz é gritar slogans sobre o que você quer fazer para Deus, como quer cumprir seu dever e quanto quer se despender e se esforçar para Deus, isso é inútil. Quando você tiver que enfrentar situações reais, quando for exigido que você sacrifique sua vida, se você se queixa no último momento, se está disposto e se você se submete verdadeiramente, esse é o teste da sua estatura. Se, no momento em que sua vida estiver prestes a ser tirada de você, você estiver tranquilo, disposto e se submeter sem reclamar, se você sentir que cumpriu suas responsabilidades, obrigações e deveres até o fim, se seu coração estiver alegre e em paz, se você for assim, então, para Deus, você não foi de modo algum. Ao contrário, você está vivendo em outro âmbito e em outra forma. Você não fez mais do que mudar sua maneira de viver. De modo algum, você está verdadeiramente morto. O homem vê isso assim. Essa pessoa morreu tão jovem. Que pena! Mas, aos olhos de Deus, você não morreu nem foi sofrer. Ao contrário, você foi desfrutar de bênçãos e se aproximou de Deus. Porque, como ser criado, você já está de acordo com o padrão no desempenho do dever aos olhos de Deus. E agora você completou seu dever. Deus não precisa mais que você desempenhe esse dever entre as fileiras dos seres criados. Para Deus, sua ida não se chama ida. Você é tomado, trazido para longe ou levado para longe. E é uma coisa boa. Deus, estou disposto a oferecer minha vida a Ti e me submeter aos Teus arranjos. Por favor, orquestra ambientes para mim, prepara oportunidades e me permite compensar minhas transgressões e dar testemunho verdadeiro de Ti. Fala, vovô. Vovó? Bom garoto. Pai, como está se sentindo? Bem. Eu trouxe umas roupas de frio para você. Que bom, não precisava. Aqui, vamos ver. Ah, tá. Deixe-me ver. Nada mal. Como está seu zumbido? Melhorou um pouco? Oh. Olha só. Achei esse remédio natural para o zumbido. Experimente e veja se ajuda. Isso não foi causado por cansaço. Foi por uma surra interno. Não vai ser fácil curar. Experimente. Talvez ajude. Pai, toma. Tá, deixa aí. Aqui, coma uma fruta. Claro. Obrigado. Descanse um pouco. Está tudo bem. Ioiô, coma uma tangerina. Pai, seus braços estão machucados. Não devia fazer esforço. Eu sei. A sua memória voltou um pouco? Aquele galo grande na cabeça sumiu? A minha memória talvez não volte. O galo está bem aqui. Ainda sente muito sono? Eu perguntei ao médico sobre a sua situação. Ele disse que isso é causado por lesão cerebral e irritação nervosa. Não é fácil tratar. Os remédios não terão efeito. O que você pode fazer é se recuperar devagar. Tá. Pai, não se canse. Cuide da saúde. É assim que estou agora. Os irmãos estão cuidando bem de mim aqui. Não me canso. Além disso, não sou tão velho. Não estou na casa dos 70. Não cheguei à idade de preservar a saúde. Eu oro por você todos os dias em casa. Peço a Deus que o proteja. Os irmãos de lá também se preocupam com você.
quando eu tinha saúde, minha memória era boa. E eu não tinha problemas na cabeça. Mas não comia e bebia com seriedade as palavras de Deus. Nem entendia muitas verdades. Só me engajava em ações arbitrárias. Desempenhava meu dever com entusiasmo. E não me concentrava em me esforçar pela verdade. Criei em Deus por tantos anos, sem entender suas intenções. Eu desperdicei tanto tempo. Nos últimos anos tenho aquietado meu coração para ler as palavras de Deus. Entendi algumas verdades e conheci as intenções dele. Tenho consciência de estar praticando de acordo com as verdades e princípios. E não desejo me engajar em ações arbitrárias, nem desempenhar meu dever por minha vontade. Mas a minha saúde está pior do que antes. E a memória está ruim. Sempre esqueço as coisas. Quando termino uma frase, já esqueci o começo. Quando leio as palavras de Deus, assim que eu termino, não me lembro delas. E quando me esforço para refletir sobre elas, ainda não tenho energia para isso. Quero me esforçar mais nas palavras de Deus, gastar mais energia e pagar um preço maior. Infelizmente, o meu cérebro não funciona. Além do zumbido na cabeça, não me lembro de nada novo. Agora me sinto arrependido. Se eu soubesse como seriam as coisas, teria me esforçado mais nas palavras de Deus 10 anos atrás. Eu entenderia mais verdades do que eu entendo agora. E não teria remorsos como tenho de quando fui preso. Agora eu não peço nada. Só que para o resto da vida possa cumprir meu dever, dedicar meu tempo a Deus e dar um testemunho forte e retumbante de Deus. Enquanto eu ainda puder me mover e enquanto a minha mente estiver limpa. Pai, você não está bem de saúde agora, não pense tanto. Desde que esteja bem, nós, como seus filhos, vamos ficar aliviados. Todos nós somos seres criados. Devemos nos dedicar a Deus e dar testemunhos fortes por Ele. É o dever que todos devemos desempenhar como seres criados. E é nosso dever obrigatório. A minha vida veio de Deus. Até mesmo minha respiração me foi dada por Deus. Se um dia Deus quiser que eu morra, devo aceitar isso como meu dever e não recusar. Nestes dias, tenho orado constantemente, tomando a resolução de que darei testemunho de Deus, mesmo que signifique perder a vida, e pedindo que Deus escrutine meu coração e verifique essa resolução. Pai, por que está falando essas coisas de vida e morte, sem ter motivo? Zinha, se eu não estiver aqui, algum dia você deve cuidar bem da sua mãe
e dos seus irmãos mais novos. Pai, o que você vai fazer? Pai, aonde você vai? O papai está bem. Está muito bem. Eu estou bem. Tá tudo bem. O que há de errado com o vovô? Não chora, vovó. Não chora, vovô. Yuyu, bom menino. Yuyu é comportado. Não vai deixar o vovô com raiva. O vovô sabe que Yoyo é um bom menino. O vovô está feliz de ver o Yoyo. Então por que o vovô tá chorando? O vovô... O vovô fez uma coisa errada. E magoou o coração de Deus. O vovô tem que compensar isso. Yuyu não vai deixar o vovô ir embora. O Yuyu não é um bom menino? É. O vovô também quer ser um bom menino. Se o vovô souber que fez algo errado e não se redimir, isso magoará o coração de Deus. E o vovô não será um bom menino. Yuyu quer que o vovô seja um bom menino, igual ao Yuyu é. Isso mesmo. Yuyu é mesmo um bom menino. Pai, me dá ele aqui. Tá. Vá com a sua mãe. No curso da vida das pessoas, somente entender as intenções de Deus e cumprir o dever de um ser criado de acordo com suas intenções é a vida mais valiosa. Se não entendermos as intenções de Deus ou não desempenharmos um dever, mesmo que sejamos uma família grande e próspera nesta vida, ela será vazia. Só quando entendermos como nos comportar, como ser bons seres criados, como demonstrar nossa lealdade ao Criador, não viveremos nossa vida em vão. E seremos elegíveis para nos apresentar ao Criador após a morte. Se um ser criado não descobrir nenhuma verdade enquanto estiver vivo, não souber do que se trata a vida e não puder desempenhar o dever como deve um ser criado, então sua existência perdeu todo o seu significado. E depois de morrer, ele não poderá vir diante do Criador. Sim. Ao longo dos anos em que li as palavras de Deus, a verdade se esclarece. Foram as palavras de Deus que me levaram a me libertar das restrições da morte. Aqui. Veja como essa passagem é muito boa. Quanto mais eu a leio, mais me motivo. E mais claro eu vejo a vida e a morte. Eu vou ler. Vamos ler todos juntos. Se você reconhece que é um ser criado, deve se preparar para sofrer e pagar um preço por cumprir suas responsabilidades e dever de espalhar o Evangelho. O preço pode ser sofrer alguma adversidade ou doença, ou sofrer perseguição do grande dragão vermelho, ou o equívoco das pessoas.
e tribulações ao espalhar o Evangelho, ser delatado, repreendido e condenado, atacado e posto em perigo mortal. No decurso de propagar o Evangelho, é possível que você morra antes da obra de Deus se completar e que não viva para ver o dia da glória de Deus. Como foi que aqueles discípulos do Senhor Jesus morreram? Alguns foram apedrejados, arrastados por cavalos, crucificados de cabeça para baixo, desmembrados por 5 cavalos. Todo tipo de morte sobreveio a eles. Qual foi a razão da morte deles? Eles foram legalmente executados por seus crimes? Não. Eles foram condenados, espancados, repreendidos e executados porque propagavam o Evangelho do Senhor e foram rejeitados pelas pessoas. Foi assim que foram martirizados. Os que criam em Deus morriam assim. Como isso se explica? Quando mencionamos esse tópico, vocês se colocam no lugar deles. Seu coração então se entristece e vocês sentem uma dor oculta? Vocês pensam, essas pessoas pregaram o Evangelho e deveriam ser tidas como boas pessoas. Então, como chegaram a esse fim e a esse desfecho? Na realidade, foi assim que seus corpos morreram e pereceram. Esse foi o meio como partiram do mundo humano. Mas isso não significa que o desfecho deles foi igual. Qualquer que fosse o meio da sua morte e da sua partida, ou como aconteceu, não foi como Deus definiu os desfechos finais daquelas vidas, daqueles seres criados. É algo que deve ver com clareza. Longe disso, eles usaram precisamente aqueles meios para condenar este mundo e dar testemunho dos feitos de Deus. Esses seres criados usaram sua vida mais preciosa. Eles usaram o último momento de sua vida para testificar os feitos e o grande poder de Deus. E para declarar a Satanás e ao mundo que os feitos de Deus estão certos, que o Senhor Jesus é Deus, que é o Senhor, e é a carne encarnada de Deus. Até mesmo no momento final de sua vida, eles nunca negaram o nome do Senhor Jesus. Isso não era uma forma de julgamento sobre este mundo? Eles usaram sua vida para proclamar ao mundo, para confirmar aos seres humanos que o Senhor Jesus é o Senhor, que o Senhor Jesus é Cristo, que Ele é a carne encarnada de Deus, que a obra de redenção que Ele fez para toda a humanidade permite que a humanidade continue a viver. Esse fato é para sempre imutável. Amém. 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 Pastor John. Pastor John. Você recebeu minha permissão para pregar aqui? Nossa igreja tem uma regra. Não permitimos que estranhos preguem. Isso. Se tem a capacidade, preguem para os não crentes. Não roubem as minhas ovelhas. Vocês são corajosos para virem aqui roubar ovelhas. Os crentes no Senhor são ovelhas de Deus. Não são ovelhas de ninguém. E ninguém é responsável por eles. Eles têm o direito de escolher sua própria fé. Têm o direito de decidir a senda que vão seguir. Amém. Amém. Eles têm o direito de escolher a quem vão ouvir pregar.
Você não deve restringi-los. Certo. Eles não são seus acessórios. Nem são seus escravos. O que você disse? Como pastor, deixe-os livres para buscar o caminho verdadeiro. Principalmente quando se trata do retorno do Senhor. Deve guiá-los a investigar e ouvir sermões. Certo. É isso mesmo. Isso, verdade. Pastor Jan. O irmão Joe testemunhava para nós que o Senhor voltou. O retorno do Senhor? Sim, o testemunho. Eles têm sobre o escutado. retorno do Senhor. Pregar todos esses anos. Como não são minhas ovelhas? Eu deveria estar encarregado das minhas ovelhas. Elas devem obter minha aprovação antes de ouvir alguém pregar. Eu devo verificar. Certo. Amém. E mais. Você veio ao meu território para pregar, sem ter a minha aprovação. Acha que não vou chamar a polícia? É isso mesmo! Chame a polícia! Prendam todos eles! Temos que mandá-los para a delegacia! Nenhum deles deve sequer pensar em tentar fugir! Nós Como pode chamar a polícia? Isso é trair o Senhor e nossos amigos! Nós vamos orientados! Isso é uma ofensa ao Senhor! Para não recebermos estranhos! Esqueceram? Estão fugindo! Vamos mandá-los para a delegacia! Levem todos! Sabe as consequências de escrever isso no seu juramento? Eu sei. Não tem medo de ir para a cadeia? Você será condenado por isso. Medo. 10 anos atrás, eu tinha muito medo. Pro seu azar, eu não sou mais essa pessoa. Agora que estou nas suas mãos, adianta ter medo. Você é muito durão. Não tem medo da morte, não? Eu já morri uma vez. 10 anos atrás. Você quer me fazer virar um Judas, não é? Enquanto eu estiver vivo, pregarei o Evangelho e darei testemunho de Deus. A menos que me batam até a morte. Se quer me fazer virar um Judas, pode esquecer. Toma! Toma! Você tem muita coragem, hein? Você sabe onde está? Hã? Você é um suicida! Droga! Toma! Toma! Eu sou policial há muitos anos. E nunca vi alguém tão durão depois de chegar aqui. Este é o mundo do PC chinês. O partido está lhe dando uma saída. Ao pregar o evangelho, você vai contra o partido. Você acha que está certo? Você poderia estar vivendo uma vida boa. Por que insiste em crer na sua religião? Cadê Deus? Onde ele está? Você sabia que o PC chinês é ateu? Maldito, um crente no mundo do partido. Como você pode ser tão arrogante assim? Como ousa pregar? Chega. Maldito! Não fique divagando. Primeiro nos dê uma resposta sobre os livros. De onde vieram os livros? Qual de vocês é o líder? Tome juízo e fale! Escute, senhor. Se não entende nada, não fale bobagem. O que foi que você disse, hein? O PC chinês é mesmo ateu. Ele afirma que Deus não existe. Mas, na verdade, no coração, ele quer ser Deus e ser adorado pelas pessoas. Dentro do país, ele tenta exterminar as crenças religiosas. No exterior, ele amplia o poder do partido, criando uma frente unida e realizando espionagem. Ele diz que quer construir uma comunidade para a humanidade com um futuro compartilhado.
não quer só controlar o mundo inteiro? O objetivo ao fazer tudo isso não é que todos tenham fé no PC chinês e no marxismo-leninismo. O que é marxismo-leninismo? É um fantasma do comunismo. É um verdadeiro Satanás e diabo. É o grande dragão vermelho que tem antagonizado Deus ao longo da história. Ao seguir o PC chinês, vocês seguem um diabo e um Satanás. Quando o PC chinês cair, vocês serão enterrados vivos com ele. Vocês nem sabem as consequências de seguir o PC chinês. O PC chinês diz que Deus não existe. Aí vocês dizem que Deus não existe. Depois que esses líderes, diabos, morrem, convidam monges para recitar as escrituras. Por que isso? Afinal, eles não creem em Deus. Por que eles ainda têm medo de ir para o inferno e ser punidos? Vocês são imaturos demais. Sofreram uma lavagem cerebral do PC chinês. E ele fez um trabalho minucioso. Eu tive misericórdia, não foi? Se eu não tiver, se atreverá a dizer qualquer coisa? Veja onde você está agora! Maldito! Chega. Chega. Comporte-se, droga! Não diga coisas inúteis. Diga logo de onde vieram os livros. Qual de vocês é o líder? Por fora, o PC chinês parece ser um partido político ateu. Mas, em essência, é um grupo de diabos que resiste a Deus. Ele odeia Deus, a obra de Deus, as verdades que Deus expressa e as palavras que Deus fala. Ele também odeia os crentes que seguem a Deus. Ele persegue os seguidores de Deus de forma desvairada e conivente, a ponto de virarmos sem teto, de famílias dispersarem ou de seus membros serem mortos. E inúmeros de nós foram torturados e abusados por ele. Muitos de nós, seguidores de Deus, são presos, condenados e perdem a liberdade porque pregam. Muitos de nós não têm para onde ir. Muitos de nós são perseguidos em toda parte, até colocados em listas de procurados por cumprir deveres na casa de Deus. Muitos de nós não podem voltar para casa ou se reunir com os parentes e passam os dias sem teto devido à perseguição do grande dragão vermelho. Bem feito. Ninguém pediu que fosse contra o partido. Apesar disso, o PC chinês não nos poupa. Ele cria calúnias sobre nós, cria falsas acusações e usa várias acusações falsas para nos condenar. Dizer que essas prisões têm o objetivo de nos ajudar a retornar à sociedade e às nossas famílias. Isso é ridículo. Se não fosse a perseguição do PC chinês, seríamos incapazes de voltar para casa. Nós ainda podemos chamá-la de lar. Dentro e fora de casa, há câmeras e dispositivos de monitoramento de áudio. O PC chinês investiu muito para nos ajudar a retornar às nossas famílias e à sociedade. Ele usa os equipamentos de vigilância mais avançados do mundo para capturar os cristãos. Isso pode ser descrito como cruel e perverso.
Vocês ainda acham que é muito prestigioso seguir esse tipo de partido? Nós não temos escolha. Quem lhes mandou desobedecer o partido? O PC chinês nunca demonstrou misericórdia para nós, seguidores indefesos de Deus. Ele proclama: as tropas não sairão até o expurgo estar completo. O que fazemos é seguir a Deus. Por que o PC chinês incita as pessoas contra nós? Do que é que o PC chinês tem tanto medo? Ele usa o poder da nação para destruir a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Ele não se dedica ao trabalho adequado. Ele é muito hábil em atormentar os crentes em Deus. Mas é terrível em governar o país. Muitas pessoas estão mendigando às portas do governo em trapos. Mas o PC chinês distribui dinheiro para outros países e diz descaradamente: satisfazer o desejo das pessoas por uma vida maravilhosa é o nosso objetivo. O PC chinês cometeu inúmeros atos de maldade contra os seguidores de Deus Todo-Poderoso. É o maior grupo terrorista do mundo. É o eixo da perversidade. E ele se vangloria descaradamente de que luta resolutamente contra todas as formas de terrorismo. Quando um diabo fala, ele tenta passar o preto por branco. É mesmo descarado. As pessoas que têm um pouco de consciência deveriam se desassociar do PC chinês e não participar dos crimes dele. No entanto, cada um de vocês viu o PC chinês cometer uma infinidade de maldades e abusar de inocentes. E além de não condenarem os crimes dele, vocês desejam ajudá-lo e ser cúmplices dele. Isso não tem nada a ver conosco. Não era nossa intenção fazer essas coisas. O partido nos pediu para fazê-las. Se quiser odiar alguém, não nos odeie. O PC chinês é o grande dragão vermelho descrito na Bíblia. Ele tem sido o inimigo de Deus, perseguindo Deus e seu povo escolhido. Ele cometeu crimes graves e está destinado a ser punido por Deus. Mas vocês são diferentes. Vocês são apenas membros comuns da população. São apenas pessoas comuns. Vocês não deveriam ser inimigos de Deus, nem perseguir Deus e seu povo escolhido, como faz o grande dragão vermelho. Temos que fazer isso para poder comer. O partido provê o nosso sustento. Eu sei que vocês só estão fazendo isso para ganhar a vida. Mas poderiam fazer qualquer coisa para ganhar a vida. Por que tem que ser esse tipo de trabalho? Como lacaios do partido e cúmplices do grande dragão vermelho, enfurecerão o homem e a Deus. Isso não acabará bem para vocês. Se renunciarem ao grande dragão vermelho, Deus se lembrará de suas boas ações. Até mesmo as aves do céu têm comida e um meio de subsistência. O Criador não permitirá que vocês tenham que passar fome. Não façam esse trabalho de ajudar as forças do mal. Vocês precisam acumular boas ações para os seus descendentes. Deus mostra ampla misericórdia e raiva profunda. Deus concederá misericórdia
e bênçãos àqueles que acreditam nele e o seguem. Essas pessoas desfrutarão da sua graça. Para aqueles que resistem a ele, apesar de saberem que ele existe, Deus expressará a sua ira. Ele punirá aqueles que resistem a ele e aqueles que perseguiram seu povo escolhido. Vocês todos ainda têm tempo de desistir. Se vocês continuarem, sem dúvida sofrerão a punição e a retribuição de Deus. As consequências serão inimagináveis. Os que insistirem em se opor a Deus até o fim, mesmo que isso signifique a morte, certamente sofrerão a condenação eterna. Chefe? Sim. Agora mesmo. Temos uma missão. Confira se as minhas anotações estão certas. E depois assine. Zhou Xianmin, você pode ir. Hã? Já acabou? Eu posso ir embora? Uhum. Oh, Deus.